O Peregrino, capítulo 3. Agora, enquanto o cristão andava sozinho, avistou alguém de longe que vinha em sua direção, atravessando o campo. Então eles se encontraram quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavaleiro que encontrou era Senhor Sábio do Mundo. Ele morava na cidade de Princípios Carnais, uma cidade muito grande e próxima à cidade da destruição, de onde Cristão vinha. Este homem, ao encontrar Cristão, tinha muitas suspeitas sobre ele, pois a sua partida da cidade da destruição foi muito comentada por toda a região. Ao observá-lo em sua penosa caminhada, cheia de gemidos e suspiros, Senhor Sábio deduziu que era ele e tentou puxar conversa com Cristão. Sábio: como está, caro amigo? Para onde vai com esse fardo tão pesado? Cristão: um fardo muito pesado, de fato. Acredito que ninguém nunca carregou um peso como este. Mas por que pergunta para onde vou? Digo-lhe, pois, meu senhor, que estou indo para aquela porta estreita. Lá, conforme fui informado, poderei me livrar deste meu fardo pesado. Sábio: tens mulher e filhos? Cristão: sim, mas esse fardo é tão pesado que eles já não me alegram como antes. Às vezes parece que não tenho ninguém. Sábio: me ouvirias com atenção se eu lhe desse um conselho? Cristão: se for mesmo bom, eu ouvirei, pois preciso de bons conselhos. Sábio: aconselho-te então que se livres desse fardo o mais rápido possível, senão nunca ficarás com a mente tranquila, nem conseguirá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe tem reservado. Cristão: isso é o que eu busco, me livrar desse fardo pesado. Porém, não consigo fazer isso sozinho, e não há ninguém em nosso reino capaz de tirá-lo de meus ombros. É por isso que sigo por este caminho, como eu disse, para me livrar do meu fardo. Sábio: quem te instruiu a ir por este caminho para se livrar do teu fardo? Cristão: um homem que me parecia uma pessoa muito distinta e honrada. Seu nome, pelo que me lembro, é Evangelista. Sábio: maldito seja por seu conselho. Não há caminho mais perigoso e problemático no mundo do que esse o qual ele te instruiu. Perceberás isso se seguires guiado por este conselho. Tu já encontraste alguns, como eu percebo, pois vês a sujeira do pântano do desânimo sobre ti. Porém, esse pântano é apenas o começo dos sofrimentos que acompanham aqueles que continuam por esse caminho. Ouça o meu conselho, pois sou mais velho do que tu. No caminho que segues é provável que encontres cansaço, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, escuridão e, em uma palavra, até morte. Por que não? Estas coisas são certamente verdadeiras, tendo sido confirmadas por muitos testemunhos. Porque um homem deveria se lançar nesse caminho tão descuidadamente, dando atenção a um estranho? Cristão: ora, Senhor, este fardo em minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que você mencionou. Não, eu acho que não me importo com o que terei de enfrentar no caminho, se nele também conseguir me livrar desse fardo. Sábio: e como foi que ficastes com esse fardo sobre as costas? Cristão: ao ler este livro que está em minhas mãos. Sábio: foi o que pensei. Aconteceu a ti como a outros homens fracos, que, intrometendo-se em coisas muito elevadas para eles, de repente caem em suas ciladas. Eles não apenas acabam com os homens, como percebo que fizeram contigo, mas os levam a aventuras desesperadas, para alcançar nem sabem o que. Cristão: eu, no entanto, sei o que alcançarei, ser liberto deste pesado fardo. Sábio: mas por que buscar descanso desta maneira, visto que tantos perigos a acompanham? Especialmente porque, se tiveres paciência para me ouvir, eu posso orientá-lo para obter o que deseja, sem os perigos que correm por este caminho. Isso mesmo, a solução está à disposição. Além disso, acrescentarei que, em vez desses perigos, encontrarás muita segurança, amizade e contentamento. Cristão: pois eu lhe imploro, Senhor, que me conte esse segredo. Sábio: ora, naquela vila mais adiante, a vila se chama Moralidade. Mora um cavaleiro cujo nome é Legalista, um homem muito prudente e de muito bom nome, que tem a habilidade de ajudar os homens a livrarem-se de fardos como os que estão sob seus ombros. Pelo que sei, ele faz um ótimo trabalho com os fardos,
e tem ainda a capacidade de curar aqueles que de alguma forma perderam o juízo por conta do peso que carregam. Deves ir até ele e receber ajuda imediatamente. A casa dele não é distante daqui, e se ele não estiver em casa, há um jovem bonito, seu filho, cujo nome é Civilidade, que poderá ajudá-lo tão bem quanto faria o velho cavaleiro. Lá ficarás livre desse fardo. Espero que não estejas pensando em voltar para sua antiga moradia. De fato, eu não desejo que faças isso. Seria melhor se tua esposa e filhos viessem para a vila, onde mora o legalista. Lá há casas vazias, e poderias conseguir uma delas por preços razoáveis. A provisão também é barata e boa. E o que tornará sua vida mais feliz é com certeza que lá terás vizinhos honestos e de bons costumes. O cristão tentava manter-se de pé e rapidamente concluiu que se fosse verdade o que o cavaleiro dizia, a coisa mais sábia a fazer seria aceitar o seu conselho. E com isso ele falou: Cristão, Senhor, qual é o meu caminho para a casa deste homem honrado? Sabe, vês aquela alta montanha? Lá adiante? Cristão, sim, vejo muito bem. Sábio, é naquela direção que deve seguir. A casa dele é a primeira que encontrarás ao chegar. Então o cristão saiu do seu caminho para ir à casa do senhor legalista e obter ajuda. Mas, eis que quando ele estava perto da montanha, ela parecia tão alta e ao lado dela que dava para o caminho era tão íngreme que cristão estava com medo de se aventurar, a ir mais longe e a montanha cair sobre sua cabeça. Assim ele ficou paralisado e não sabia o que fazer. Além disso, seu fardo agora parecia mais pesado do que quando ele estava em seu caminho. Da montanha também saíam clarões de fogo que o deixaram cristão com medo de se queimar. Ele suava e tremia de medo. Quando cristãos dão ouvidos ao sábio do mundo, saem de seu caminho e pagam caro, pois o mestre sábio do mundo só pode mostrar a um santo o caminho para a escravidão e lamento. Então ele começou a se arrepender de ter seguido o conselho do sábio do mundo. Foi quando viu o evangelista vindo ao seu encontro e começou a corar de vergonha. O evangelista se aproximava cada vez mais e, ao encontrar, olhou para ele com um semblante severo de reprovação e assim começou a questionar cristão. Evangelista, o que você faz aqui, cristão? Disse ele. A tais palavras, cristão não sabia o que responder, por isso ficou mudo diante dele naquele momento. Então disse o evangelista ainda: Você não é aquele homem que encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Cristão, sim, caro Senhor, eu sou aquele homem. Evangelista, eu não lhe instruí a seguir diretamente pelo caminho que leva à porta estreita? Cristão, sim, Senhor. Evangelista, mas como pôde, em tão pouco tempo, você ter se desviado? Pois agora você segue por outro caminho. Cristão, encontrei com um cavaleiro assim que saí do pântano do desânimo, que me convenceu de que eu poderia, na vila logo adiante, encontrar um homem que me livraria do meu fardo. Evangelista, quem era ele? Cristão, ele parecia um cavaleiro muito distinto, conversou muito comigo e finalmente conseguiu me convencer a ceder e desistir do caminho da porta. Então eu vim para cá, mas quando vi esta montanha e quão íngreme ela é, fiquei paralisado, com medo de que caísse sobre minha cabeça. Evangelista, o que esse cavaleiro disse a você? Cristão, ele me perguntou aonde eu estava indo e contei a ele. Evangelista, e o que ele disse então? Cristão, ele me perguntou se eu tinha família e eu contei a ele. Porém, disse que esse fardo pesa tanto em minhas costas que não consigo me alegrar com eles como antes. Evangelista, e o que ele disse então? Cristão, ele disse que eu poderia me livrar rapidamente do meu fardo, e eu disse a ele que era o descanso que eu buscava. Eu disse, portanto, que estava indo para a porta estreita para receber mais instruções de como chegar ao local de libertação. Ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, sem tantas dificuldades como o caminho que o Senhor me instruiu. Este caminho, disse ele, me levaria à casa de um cavaleiro que tem habilidade para se livrar desses fardos. Eu acreditei nele, saí daquele caminho para este, feliz com a esperança de que pudesse logo me livrar deste meu fardo. Mas quando cheguei a este lugar e vi como as coisas são, fiquei paralisado de medo, como disse, do perigo, e agora não sei o que fazer. Evangelista, então espere um pouco, e eu vou lhe mostrar as palavras de Deus.
O cristão permaneceu ali, em pé, ainda tremendo. Evangelista: fique atento para que não rejeite as palavras daquele que fala, pois se não escaparam aqueles que rejeitaram quem lhes falava na terra, quanto mais nós não escaparemos se nos desviarmos daquele que fala do céu. E disse ainda: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Ele também fez a seguinte aplicação: você é este homem que está correndo em direção a esta miséria. Você começou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviar os seus pés do caminho da paz, quase arriscando a sua perdição. Então o cristão caiu a seus pés como um morto, gritando: ai de mim, estou perdido. Vendo isso, o evangelista pegou pela mão direita, dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não sejas incrédulo, mas creia. Então o cristão, ouvindo isso, renovou seu ânimo um pouco e levantou-se tremendo como antes, diante do evangelista, que continuou a falar: Evangelista, dê mais atenção às coisas que lhe direi. Eu agora mostrarei a você quem foi que o enganou e a quem também ele enviou. O homem que você encontrou é um sábio do mundo, e com razão ele é assim chamado, em parte porque ele aprecia apenas a doutrina deste mundo. Portanto, ele sempre vai à igreja da cidade de moralidade, e em parte porque ele ama mais essa doutrina do que qualquer outra coisa, já que ela o mantém longe da cruz. E porque ele tem esse temperamento carnal, ele procura perverter os caminhos que ensino, embora estejam corretos. Agora, 3 coisas no conselho deste homem que você deve abominar completamente. Primeiro, a forma como fez você se desviar do caminho certo. Segundo, o trabalho dele para tornar a cruz odiosa a seus olhos. Terceiro, ele ter colocado a seus pés em um caminho que conduz à morte. Primeiro é preciso abominar essa mudança de caminho, e ainda o consentimento que você mesmo deu para ela ocorresse, pois isso é rejeitar o conselho de Deus e preferir o conselho do sábio do mundo. O Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a porta para a qual eu instruí você, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Desta porta estreita e do caminho para ela que este homem perverso desviou você e quase o levou à destruição. Repudie, portanto, que ele o tenha desviado do caminho, e abomine o momento em que deu ouvidos a ele. Segundo, é preciso abominar a forma detestável que ele apresentou à cruz, como odiosa aos seus olhos. Você deve entender que ele é melhor do que os tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória diz que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E que se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Digo, portanto, que o esforço desse homem persuadi-lo de que o caminho da cruz é difícil e o conduzirá à sua morte, quando a verdade diz que sem a cruz você não pode ter a vida eterna. Tal doutrina você deve abominar. Terceiro, você deve odiar o que lhe tenha colocado a seus pés no caminho que conduz ao ministério da morte e renunciá-lo. Por isso, você deve considerar a quem ele o enviou e ainda quão incapaz essa pessoa era de livrar você do seu fardo. Aquele a quem você foi enviado para receber descanso, cujo nome é legalista, é filho de uma escrava de quem os filhos também são escravos. E como um mistério, este é o Monte Sinai, que você temia que caísse sobre sua cabeça. Entretanto, se ela e seus filhos são escravos, como você espera que por meio dele seja feito livre? O legalista é um deles e, portanto, não é capaz de livrar você deste fardo. Nenhum homem jamais foi liberto do seu fardo com o auxílio dele, e nunca o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, e por suas obras ninguém pode ser livre do seu fardo. Por isso, o Senhor sábio do mundo é um estranho, e o Senhor legalista é um enganador, assim como seu filho, civilidade, que apesar de boa aparência é um hipócrita, e não o pode ajudar. Acredite em mim, não há nada verdadeiro em todo esse falatório que você ouviu desses homens estultos, a não ser de iludi-lo quanto à sua salvação, desviando você do caminho a que eu o instruí. Depois disso, o evangelista clamou aos céus por confirmação do que havia dito.
Surgiram então labaredas de fogo e uma grande voz da montanha sob a qual o pobre cristão estava, o que fez com que ele ficasse arrepiado de medo. Foram essas palavras da grande voz: todos quantos, pois, são as obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Agora o cristão não esperava nada além da morte, e começou a chorar amargamente, até amaldiçoando o momento em que se encontrou com o Senhor sábio do mundo, e chamando a si mesmo de o mais tolo entre os homens por ouvir o conselho dele. Ele ficou muito envergonhado, ao pensar que os argumentos totalmente carnais desse cavalheiro o iludiram a ponto de levá-lo a abandonar o caminho certo. Em seguida, aproximou-se novamente de Evangelista com as seguintes palavras: cristão, o que o senhor acha? Será que ainda tem esperança? Será que eu poderia voltar e seguir pelo caminho que leva à porta estreita? Não serei abandonado e expulso em minha vergonha? Me arrependo de ter ouvido os conselhos daquele homem, mas pode meus pecados serem perdoados? Evangelista, o seu pecado foi muito grave. Por causa dele, você cometeu 2 grandes erros. Você abandonou o caminho que é bom e trilhou caminhos proibidos. Ainda assim, o homem que está à porta receberá você, porque ele tem boa vontade para com os homens. Apenas tome cuidado para não se desviar novamente, para que não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então o cristão se dirigiu para voltar ao caminho antigo, e Evangelista, com um abraço e um beijo, deu-lhe um sorriso dizendo: vá com Deus.